Olá, meus amores, me chamo Luana Bittencourt, eu sou a médica da Dermaclínica e através desse canal nós entramos em conexão com você para te atualizar sobre tudo em relação à dermatologia estética e clínica. Permaneça com a gente e fique de olho nas novidades. Então, meus amores, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas mudanças aí nos procedimentos estéticos nos últimos 10 anos. O que houve de mudanças aí para a evolução dos tratamentos. Então, pessoal, há alguns anos atrás, os estudos de anatomia e do envelhecimento da pele não estavam tão avançados. Portanto, os profissionais de antigamente, eles focavam mais no problema do que na causa do problema. E vamos a um exemplo prático disso. Com o envelhecimento natural, nós perdemos estruturas internas, bolsas de gordura, pontos de iluminação, há um relaxamento aí dos nossos ligamentos internos faciais que faz com que a nossa face, com a nossa pele comece a cair para baixo e para o centro, dando aquele famoso aspecto de derretimento. Então, quando o envelhecimento começava a acontecer, o que se pautava o tratamento? Em fazer com que houvesse o preenchimento. Enchia-se aqui as bochechas, preenchia-se o surco nasogeniano, preenchia-se aqui a região de mandíbula. Era tudo mais focado no preenchimento. E isso dava aquele famoso aspecto de rosto inchado, inflado. E como o envelhecimento ele é contínuo, a gente não para, quanto mais tempo se envelhecia, mais preenchimento se fazia e dava-se mais aquele aspecto artificial, fazendo que não houvesse ali encantamento com os procedimentos, e sim aquele estranhamento. Até porque, gente, quando a gente está envelhecendo, vale se ressaltar que temos muita flacidez. Então a pele, ela perde a estrutura. Quando você preenche, a grande maioria dos preenchedores tem um peso molecular alto. Então, se você vai colocar um preenchimento em região de surco e você não tem estrutura, ele vai ser como se fosse uma massinha de modelar. Então, ele não vai ficar naquele local modelando. Ele, por peso, ele vai cair, fazendo com que você comece a ter aquele bulldogzinho aqui. Em vez de deixar com um aspecto mais jovial, ele vai te deixar com um aspecto mais envelhecido e mais inchado. Por isso é que muitas vezes quem preenche mais, ao invés de produzir aquele encantamento, nossa, que procedimento que deixou natural, não, ele começa a dar aquele aspecto de artificial, de assustador mesmo. E essa foi uma das maiores mudanças aí em relação aos procedimentos dermatológicos. Hoje, nós primeiro tratamos a causa dessa flacidez, nós melhoramos o tecido, nós estimulamos a produção de colágenos com alguns procedimentos para primeiro melhorar a sustentação, para depois fazer o refinamento aí nos procedimentos. Então hoje nós focamos mais em alguns procedimentos como o bioestimulante de colágeno, que vai produzir a indução de colágeno aí no decorrer do tempo, que tem a durabilidade de até 1 ano, faz o estímulo interno de colágeno, melhora a textura de pele, melhora a flacidez, melhora o aspecto geral da pele e a sustentação. Outro procedimento muito indicado são os fios de PDO, que eles vão ficar fazendo aí o estímulo do colágeno também desse mesmo período de tempo, fazendo com que melhore toda a sustentação geral, o reposicionamento aí facial, principalmente os fios espiculados que fazem o efeito lifting. E em relação às tecnologias, nós temos a ultrassom microfocada, que nos auxilia muito ao melhoramento da sustentação facial, reposicionamento dos tecidos, fazendo com que o nosso colágeno fique sendo produzido constantemente e melhore nossos contornos. Doutora, e o ácido hialurônico parou de ser usado? Ele entrou em desuso? Não, gente.
o ácido hialurônico continua sendo uma ótima pedida. No entanto, hoje ele é refinamento. Depois que nós bioestimulamos, que nós melhoramos o tecido, aí a gente vai fazer aquele preenchimento do que está ali um pouquinho aparente ainda, como o surco nasogeniano. A gente vai melhorar contornos, porque tem gente que tem aquele aspecto de papada mais proeminente, aí a gente vai dar aquela preenchidinha no queixo para harmonizar. A gente continua definindo a mandíbula ali para melhorar contornos de quem não tem, porque tem muita gente que não tem mesmo essa marcação de mandíbula e é necessário a gente fazer aquele preenchimento para harmonizar ali a face com o pescoço. Continua sendo necessário. Além de aspectos como aquela olheira mais profunda, que a gente vai lá e dá aquela preenchidinha para melhorar o aspecto, do Top Model Looks para dar aquele aspecto de saúde aqui na região de malar, continua ainda sendo muito utilizado, mas não é mais o tratamento, ele já vem como um refinamento do que já está bom, daquela pele que já está sustentada. Então temos que colocar em mente que hoje o ácido hialurônico ele é refinamento e não uma harmonização de primeira escolha. Esse é um dos nossos maiores embates em consultório, porque às vezes o paciente chega pedindo aí eu quero harmonizar e não tem aquela pele preparada para que nós possamos fazer uma harmonização. Então, antes de harmonizar, nós precisamos tratar a pele para ter ali uma boa estrutura para receber preenchimento. Se você tem aquela pele muito flácida, se você tem aquela pele sem sustentação, a gente tem que primeiro tratar a pele para depois a gente fazer os refinamentos. Depois a gente entrar com uma harmonização para ficar ok, para ficar algo com aspecto natural, bonito, sem causar ali um estranhamento. E falando em estranhamento, para deixar aí algo mais fixado na mente, nós temos observado ultimamente que muitos famosos têm desistido dos preenchimentos e optado por um aspecto, por uma face mais natural. E isso é exatamente pelo que eu tenho dito, né? É que os procedimentos dermatológicos, eles estão vindo na contramão. Então, eles primeiro estão tratando pele para depois fazer ali um aspecto de refinamento e um melhoramento com o que você já tem de positivo. Então a gente só chega ali dando plus a mais no que você já tem de belo. Então, meus amores, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir muito, compartilhar, indicar para os amigos e ficar por aqui com a gente, sempre se atualizando a respeito das nossas tecnologias e novidades da dermatologia. Muito obrigada, até o próximo vídeo.